Programa Multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri. E hoje nós estamos aqui continuando com o Dr. Santana, assunto que nós começamos ontem falando aí a respeito do destaque de Juazeiro, um destaque negativo, esse ataque contra a educação. Professores chegaram a ter a redução no salário em até 40%. Vamos conversar com o Dr. Santana, como anunciamos ontem, a respeito do plano de cargos, carreiras e salários. Doutor, uma satisfação tê-lo mais uma vez aqui no programa Multimídia. E gostaria que o senhor falasse, doutor, sobre esse plano de cargos, carreiras e salários aos professores, tendo em vista que o senhor, no início da sua administração, teve uma certa, um impasse em relação aos professores. Eu gostaria que o senhor explicasse, começando daí, não é? E depois até a construção desse plano de cargos, carreiras e salários. Boa noite. Boa noite, Marcelo, telespectadores. Essa pergunta ela é muito oportuna e me dá a oportunidade de esclarecer uma questão que tem sido manipulada por uma FM aqui de Juazeiro com o intuito de colocar a responsabilidade sobre a decisão do atual prefeito nas minhas costas, o que eu não aceito de forma nenhuma. Primeiro porque deu entrevista para um importante jornalista aqui de Juazeiro, o João Hilário, e essa entrevista ela foi manipulada, foi truncada, foi falsificada para dar margem a uma outra interpretação. E você agora me dá a oportunidade de esclarecer. O que houve no nosso governo? No nosso governo, nós procuramos os professores, o sindicato, a categoria, para discutir e construir um plano de cargos, carreira e remuneração que desse ao professor um justo salário e abrisse para ele uma possibilidade dele progredir estudando, se formando e passando os seus conhecimentos para os nossos alunos. Então, professores mais qualificados vai resultar no ensino de maior qualidade. Então, estimular o professor a ter a pós-graduação, a ser um mestre, a ser um doutor, inclusive. E essa foi a nossa intenção com o PCCR. Isso foi muito bem discutido e foi aprovado um projeto, uma proposta, mas no primeiro projeto que foi aprovado no nosso governo, houve um cálculo errado, onde a gratificação pela qualificação ia se multiplicando, ia somando uma sobre a outra, em cascata. O que resultava num custo muito elevado e que isso a gente no princípio concordou, mas posteriormente, com a análise correta, viu que era necessário que isso fosse revertido. E isso foi feito no nosso governo. O PCCR ele foi totalmente corrigido e revisto no nosso governo. E não houve nada que passasse errado depois de nova votação. E isso gerou, a princípio, um desentendimento. Posteriormente, os professores compreenderam a situação. E nós chegamos ao final do nosso governo com reposição e aumentos de salário para alguns setores dos professores próximo dos 84%. E pagamos o salário acima do teto e dentro das possibilidades que o Fundeb garante. É falso quem vai dizer que eu disse que estava errado o projeto atual, está mentindo. O plano agora é um plano revisto, corrigido e certo. Errado é o que o prefeito atual está querendo fazer, que é retirar direitos, vantagens dos trabalhadores, principalmente daqueles que foram readaptados, que já deram suas vidas em sala de aula e que agora vão ser profundamente prejudicados com as medidas que foram tomadas. Vai na contramão da história e vai na contramão dos gestores de todo o país as atitudes que estão sendo tomadas agora. O PCCR, da forma como nós fizemos, ele foi democrático, ele era justo e ele fazia o justo reconhecimento pelos grandes resultados obtidos pelos professores, principalmente nos anos do nosso governo. E abriu as portas para que a educação de Juazeiro continuasse melhorando cada vez mais. Não é verdadeira também a informação de que passam que as estruturas das escolas eram todas precárias. E isso não é verdade. Pode ter problemas pontuais numa ou noutra escola, mas no geral as estruturas todas passaram por reformas. E independente de se mexer no salário dos professores, podia-se fazer algumas melhorias e ainda construir novas escolas. A questão é saber quem é que bota a educação como uma preocupação maior do gestor e aqueles que não têm educação como sendo a prioridade.
No nosso governo, a educação e a saúde eram prioridade, sim. E por isso nós cuidamos com todo o zelo da educação e dos nossos recursos humanos, que é o que nós temos de mais importante, é o que faz funcionar a máquina administrativa. Cuidamos bem dos professores, dos agentes de saúde, dos agentes de endemias e, de forma geral, aos trabalhadores do serviço público, nós asseguramos aumentos de salário superior à inflação. Então foram ganhos reais de salário. E se nós fôssemos governo, a gente já estava preparado para dar prosseguimento à construção de novas escolas. Tem mais 3 escolas em parceria com o governo do estado e o governo federal para serem construídas. Iríamos resolver o problema das 3 creches que tiveram problemas de desvio de recursos, que por isso não foram concluídas. E ainda nós iríamos garantir, desde o 1º de janeiro, a reposição das perdas salariais por conta da inflação do período do ano passado. Porque havia orçamento planejado já para tudo isso. Então é muito fácil, muito cômodo para um gestor ficar atirando pedra nos outros para se esquivar das suas próprias responsabilidades. Eu não aceito isso. Eu acho que nesse momento importante o prefeito não devia estar viajando, devia estar aqui para discutir com os professores, para encontrar uma solução para o problema e não deixar que a responsabilidade caísse só sobre a Câmara de Vereadores ou sobre o vice-prefeito, que eu acho que, de bom juízo, não deve sancionar uma lei que vai prejudicar uma categoria importantíssima como é a dos professores em todo o mundo. Doutor, então quer dizer que esse ônus político a sua administração já teve quando começou a organizar todo esse processo, que era um processo crescente, né? Então no início, pelo que a gente está vendo, no início da administração, o senhor organizou, reorganizou para que não chegasse a um ponto nunca como esse que está chegando agora. Quer dizer, neste ano estavam previstos ganhos a mais ainda para os professores, tendo em vista bons resultados, né, que tivemos na última gestão, e ainda até novas escolas, doutor. Eu acho que todo gestor tem que ter a capacidade de ver quando erra e procurar corrigir seu erro, de inovar, ouvindo ideias de pessoas diferentes e as mais ecléticas opiniões, muitas sugestões, e também melhorar aquilo que está dando certo, mesmo que tenha sido feito por um outro gestor. Eu acho que o prefeito ele está errado ao reduzir o salário dos professores. Ele pode pagar... Havia dinheiro, por exemplo, há dinheiro suficiente para pagar? O senhor como administrador, não é? Tendo em vista aí todos os recursos disponíveis, o senhor acha que seria necessário esse corte? Não é necessário esse corte, porque há recurso para pagar o salário dos professores. Inclusive eles aumentam de um ano para o outro. Houve um aumento aí de mais de 8,6% mais ou menos no Fundeb, a verba do Fundeb, que é uma verba que vem certinha e dá para você pagar os salários dos professores e ainda dá para fazer investimento em infraestrutura, dá para fazer. Então quer dizer que aumentou 8% em relação ao ano passado, mais de 8%. Se o salário subiu 7 ponto alguma coisa, ainda ia ter uma sobra, um saldo, uma vantagem para o governo para investir em outras coisas. Então é importante que haja isso. Cada parceria que o governo faz com o governo federal, o Ministério da Educação, com o governo do estado, o governador Cid é um parceiro extraordinário para isso. Ele ajuda na construção de novas escolas. Ele tem esse compromisso com o Juazeiro. Nós deixamos aí um projeto para a construção de 3 novas escolas. O governo do estado, na medida que a gente faz uma escola, o governo faz uma contrapartida. Então, como a gente fez uma escola na Baixa da Raposa, o governo vai dar uma outra contrapartida, que é outra escola feita com recursos do estado. Então tem muito recurso para a educação, a tendência é melhorar cada vez mais. O governo federal vai a partir do pré-sal, destinar mais recursos para a educação. E essa conversa de dizer que não tinha um recurso, isso aí é um sofisma, é um discurso falso, que não convence a ninguém. Doutor, e de acordo com esse plano de cargos e salários, hoje os professores estariam melhor do que estão, seguramente. Isso gerou intranquilidade. Eu conheço algumas professoras que me confessaram que vão optar por trabalhar em outras atividades e que estão desmotivadas, estão decepcionadas
Alguns estão se sentindo traídos, enganados, porque o discurso de campanha não era esse. O discurso que se fazia nos palanques, nos panfletos, era aonde se dizia que quem foi que deu o maior reajuste de salário da história dos professores. Todos queriam se reivindicar disso, faltando com a verdade, inclusive. E agora os professores estão chocados. Aqueles que acreditaram, que colocaram adesivo do peito do candidato que está fazendo essas maldades, que vestiram a camisa, que achavam que realmente a educação ia estar como prioridade, estão completamente decepcionados. E eu fico muito preocupado com o resultado que vai vir da qualidade da educação, depois que os professores estiverem desmotivados e que alguns, aqueles que foram de qualidade, são mestres, tem professores com mestrado, são muitos, que tiveram a oportunidade de ir para a iniciativa privada ou para outros concursos, que vão abandonar as escolas públicas de Juazeiro. E vai ficar com o pessoal mais debilitado. Então isso é muito ruim para a educação. O prefeito tenha paciência, tenha que rever essa situação. É importante que reveja isso. Vamos valorizar a educação, vamos valorizar os professores. Doutor, ontem o senhor deixou um recado aí, finalizando a entrevista, aos professores. Hoje eu gostaria que o senhor deixasse um recado para a população, porque a população está se sentindo também ultrajada, tendo em vista que Juazeiro do Norte é destaque na imprensa nacional, na imprensa internacional, com esse golpe que está sendo considerado um golpe contra a educação, contra a formação do ser humano, porque o ser humano tem a garantia de uma educação, né, pelo menos nas leis, é o que se vê de educação com qualidade. E como eu estava dizendo ontem, até nas charges que estão sendo publicadas, Padre Cícero está chorando, prefeito. Então, por favor, doutor Santana, por favor, deixe aí um recado para a população. Marcelo, eu quero me dirigir de forma especial aos pais, às mães, às crianças, e dizer o seguinte: a educação é o caminho mais seguro para você garantir um futuro bom para o seu filho. Porque a educação vai abrir as portas para que o seu filho seja um médico, seja um advogado, seja um bom engenheiro. Porque em Juazeiro, logo logo vai estar chegando aí a Universidade Federal com 27 novos cursos. A Universidade Federal do Cariri foi uma conquista que se iniciou no nosso governo. Mas as bases para se chegar à universidade é o ensino fundamental. É a escola pública, já que a maioria dos pais não podem pagar a escola particular. Então é muito importante que você seja solidário à luta dos professores, para que eles tenham a tranquilidade para passar um bom conhecimento para o seu filho. E assim eles vão abrir os caminhos para um futuro melhor para a sua criança, para todos nós, para nosso Juazeiro. E o Padre Cícero, certamente, aquele que primeiro estimulou a construção de escolas em Juazeiro, ficará muito feliz em ver que a educação em Juazeiro ela passa a ser uma preocupação de primeiro grau, uma prioridade absoluta, e que as crianças estão sendo bem cuidadas e bem formadas para ter um futuro melhor. Vamos lutar, junto com os professores, por uma educação de qualidade. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Santana, e gostaria de anunciar já o programa de amanhã, onde nós estaremos falando, não é, da Universidade Federal do Cariri. A Universidade Federal do Cariri também passa por essa discussão, obviamente, a situação dos alunos. Quem é que vai conseguir, com essa educação, não é, que a gente se apresenta hoje, quem é que vai conseguir estudar nessa Universidade Federal do Cariri? Muito obrigado, boa noite e até amanhã. Boa noite. Fique ligadinho, tem mais multimídia para você.